Galera, esse acórdão que eu li, né, essa tese fixada pelo STF que eu li, do recurso extraordinário, ela fala sobre o financiamento da saúde. E agora a gente está nesse segundo texto que eu mandei para vocês, tá? A segunda aula, que é sobre o financiamento da saúde. Qual que é a pergunta básica? Qual ente federativo tem o dever de custear a saúde? Qual dos três entes federativos que devem realmente custear a saúde? A resposta é simples, os três. Os três entes federativos possuem responsabilidade. Estou lendo aqui, viu? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Segundo a Constituição Federal de 88, a competência para prestar saúde à população é comum a todos os entes. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Estão entendendo? Isso daí é bem autoexplicativo, né? Por quê? Existe uma competência concorrente, no qual a União tem a prioridade, e a competência comum, que se um ente presta o serviço de saúde, não exclui a responsabilidade dos outros. O que o STF decidiu, né? Aliás, está na Constituição, é que a competência é uma competência comum, tá? Ela não é uma competência concorrente e nem exclusiva da União. Ela é comum aos três entes federativos. O STF, ao interpretar este dispositivo, vou só fazer um disclaimer aqui, gente, antes. Porque existem alguns assuntos que é de competência exclusiva da União. Por exemplo, tratamento com os índios, entendeu? Competência exclusiva da União. Existem outros que a competência ela é concorrente, outros é competência local, do município. E se vocês forem procurar na Constituição, vocês vão ver que tem competência da União e competência dos municípios. E qual que é a competência do Estado? Tudo aquilo que resta, né? Tudo que sobra é competência dos Estados, ok? E no caso da saúde, a competência é comum, União, Estados e municípios, tá bom? Vamos ler aqui o que está falando. O STF, ao interpretar esse dispositivo, entende que a prestação do serviço de saúde e o fornecimento de medicamentos representam uma responsabilidade solidária dos três entes federativos, e não se trata de uma responsabilidade subsidiária. O que ele está falando aqui? Que quem tem que arcar são os três entes, independentemente se um arcou ou não, ok? A responsabilidade subsidiária é aquela em que, se um ente arcou, se a União já tem a responsabilidade, os outros dois não precisam ter essa noção. A hierarquização é a União, ela escolhe o que ela quer cuidar, depois os estados e, por último, os municípios. No caso da saúde, não existe hierarquia. Os três entes, eles devem assumir uma responsabilidade solidária, ok? Se tiver alguma dúvida, manda para mim no WhatsApp. Significa que, e a gente vai ver mais para frente, né, deve estar falando aqui mesmo o texto, que, pelo menos se eu não cortei essa parte, que se você tiver uma demanda por saúde, você pode entrar contra o município, o Estado ou mesmo a União. Não importa. O Mazurkiewicz falou isso na live dele. Você pode entrar contra o município, contra o Estado ou contra a União. Ele, como advogado, de uma forma bem pragmática, que vocês já aprenderam o que é, ele explicou que é bom você entrar contra o município, porque é mais fácil, mais rápido de você conseguir essa demanda, né? Se você entrar contra o Estado, contra a União, demora mais para o Estado e a União. O Estado e a União têm mais tempo para poder responder. Então você entra contra o município e pronto, me deixa. O município tem a obrigação de te pagar. Se você quiser entrar contra o município e o Estado, pode? Pode. Se você quiser entrar contra o município, o Estado e a União, pode? Com certeza, tá? Mas o Mazurkiewicz deu a dica, se você for um advogado, você entra contra o município, que é o ente que está mais próximo ali. Você não tem que ir para tribunal, né? Porque as questões públicas têm um fórum diferente, né? A competência é diferente para você processar o Estado. Então, processa o município, entra contra ele, tá?
O STF, ao interpretar esse dispositivo, entende que a prestação, isso eu já falei, né? Sendo a responsabilidade solidária, o doente tem a liberdade para ajuizar a ação somente contra a União, somente contra o Estado membro ou DF, somente contra o município, contra dois deles, Estado, União, União e Estado, ou contra os três em litisconsórcio. Olha só que palavra bonita, né, do processo. Você sabe o que é litisconsórcio? Litisconsórcio é quando você tem mais de uma pessoa no polo. Se for no polo ativo, é litisconsórcio ativo. Se for no polo passivo, que está recebendo, né, o que está sendo processado, é um litisconsórcio passivo, né, matéria de direito processual. Mas qualquer coisa, pergunta para a Carol, que a Carol sabe muito mais do que eu. Tá? Nesse caso, pode ser três entes em litisconsórcio, nesse caso, litisconsórcio passivo. Né? Você vai ser o autor da ação e eles vão ser a pessoa que vai receber a ação, vai ser a pessoa que está sendo processada. Quando tem mais de uma pessoa, é um litisconsórcio e já está sendo processado, é um litisconsórcio passivo. Tá? É o que está falando aqui. Para minha matéria, não precisa disso. Tá? Litisconsórcio é bom vocês entenderem o que isso quer dizer. Assim, a parte pode incluir no polo passivo qualquer um dos entes. Isoladamente, você pode processar um ou outro, né? Ou conjuntamente. A parte escolhe contra qual ou quais entes irá propor a ação. Ok? Isso aqui é de uma didática, assim, absurda, né? Não tem nem como você comentar alguma coisa. Mas se vocês não entenderem, vocês me mandam no WhatsApp, tá? O magistrado pode direcionar o cumprimento e determinar o ressarcimento. Olha que interessante. Por quê? Apesar de você poder processar qualquer um deles, existe apesar dessa responsabilidade pela saúde, ela é solidária a todos os entes, existe um combinado, vamos falar assim, né? Um combinado entre os entes federativos. Qual que é esse combinado? Os municípios, eles vão ficar com atendimentos de baixa complexidade, os estados com atendimento de média complexidade e a União com um atendimento de alta complexidade. Acontece que isso é um pouco subjetivo ainda. Não é muito fácil você estabelecer onde acaba a baixa complexidade e começa a média. Vou continuar lendo e ver se tem alguma coisa a respeito aqui. A responsabilidade dos entes é solidária, beleza. No entanto, dentro da estrutura do SUS, do Sistema Único de Saúde, existe uma divisão das competências de cada ente, que pode ser assim resumida em linhas gerais. União coordena o sistema de saúde de alta complexidade e laboratórios públicos. Já tinha falado. Estados coordenam sua rede de laboratórios e hemocentros, definem os hospitais de referência e gerenciam os locais de atendimento complexos da região. Ok? Estão entendendo? Esses hospitais maiores de referência, por exemplo, quem que vai tratar do coração, né? Do coração não é do sentimento não, viu, gente? Cardiologia e tal, é um hospital. Para fratura é outro hospital. Queimadura é outro hospital. Quem coordena isso é o Estado, mesmo porque o município não teria condições de coordenar essa demanda, por ser muito caro, né? Define hospitais de referência e gerencia os locais de atendimentos complexos da região. E os municípios prestam serviço de atenção básica à saúde. Tá? O Distrito Federal acumula as competências estaduais e municipais. O Distrito Federal é meio que uma junção de Estado com município. Essas competências não são facilmente identificáveis, que eu falei, a subjetividade está aí. E, em diversos casos, o jurisdicionado teria enorme dificuldade de saber se a prestação de saúde que deseja é de competência da União, do Estado ou do município. O jurisdicionado, no caso, a pessoa que está recebendo a jurisdição, né? A pessoa que está peticionando contra o poder público. Por essa razão, desenvolveu-se essa ideia de solidariedade com a liberdade do autor propor a ação contra qualquer um dos entes. Tá? Por que a gente não... Porque se você for ter que saber o que é alta complexidade, o que é média complexidade e o que é baixa complexidade, você vai ficar sem saber contra quem que você vai entrar. Né? Aí você vai ter aqueles... Não sei se você já estudaram isso em processo. Denunciação da lide, chamamento ao processo, intervenção de terceiros na lide. O Estado vai falar assim, não é meu, é do município. Ah, não, esse caso não é meu não, é da União. Aí o que o STF decidiu? A competência solidária de todos. Ok?
Ocorre que é possível que o magistrado, depois que proposta a ação, você propõe quando você quiser, mas depois de proposta a ação, direcione o cumprimento da medida pleiteada conforme as regras de competência acima explicadas. O juiz tem que saber a lei, não é? Iura novit curia, é isso mesmo? Eu esqueci como é que fala em latim. O juiz sabe da lei. Agora eu não vou lembrar como que é o adágio. Depois, se vocês lembrarem, manda para mim no zap, tá? Mas fala que o juiz tem que saber sobre a lei, tá bom? Então, ele tem que saber, ele pode passar para o ente federativo. Por exemplo, uma paciente ajuiza a ação contra os 3 entes pleiteando o fornecimento de determinado medicamento. O magistrado identifica que a competência para concedê-lo é do ente local e, por essa razão, concede a medida liminar apenas contra o município, determinando que ele forneça o aludido remédio. Né? Para questões de remédio, medicamento, manda para o município. Você pode entrar contra a União, contra o Estado, mas como o juiz ele pode direcionar. Além disso, se um dos entes, em caso de urgência, custear a obrigação que seria de outro, é possível que o magistrado determine o ressarcimento a ser realizado por aquele ente que tinha a obrigação. Depois vou ler o exemplo aqui. Mas vocês lembram que o Mazurkiewicz falou na live dele que se o município custear, ele tem uma ação de regresso contra o Estado e contra a União? É exatamente isso. Por exemplo, um paciente ajuiza a ação contra os 3 entes pleiteando tratamento de alta complexidade. É concedida a liminar contra os 3 entes e o município cumpre a obrigação pedida. Ocorre que, porque se o município não cumprir e a pessoa morrer, ele é responsabilizado. Entenderam? Ocorre que, se constata que a competência para essa medida era da União, o magistrado poderá, então, condenar a União a ressarcir o município. Assim, caso se direcione e depois se alegue que, por alguma circunstância, o atendimento da demanda da cidadania possa ter levado um ente da federação a eventual ônus excessivo, a autoridade judicial determinará o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Galera, a respeito de jurisdição, é isso, ok? Tá? O que ele está falando aqui? Um ente não pode pegar um ônus excessivo, ele não pode pagar o que não era da competência dele. Então, o magistrado, ele fala, o município pagou, agora a União vai ressarcir o município, ok? Com verbas destinadas à saúde. O que a legislação fala? Uma nova forma de financiar o setor da saúde se deu com a aprovação da emenda constitucional número 29, de 13 de setembro de 2000, que estabeleceu as regras para a progressiva provisão de recursos às ações e serviços públicos de saúde. Antes, a única vinculação constitucional existente era para a área da educação, com um percentual de 18% de receitas da União e 25% dos estados e municípios. O que acontecia, gente? Antes de 2000, antes da emenda constitucional número 29, não tinha um mínimo que o ente público tinha que investir em saúde. Agora, a partir da emenda constitucional número 29, tem. E tem até uma lei complementar, nós vamos falar depois. A emenda constitucional 29 determinou a vinculação e estabeleceu a base de cálculo e os percentuais mínimos e recursos orçamentários que a União, os estados, Distrito Federal e municípios seriam obrigados a aplicar em ações e serviços públicos de saúde. Nós vamos entrar muito nesses percentuais, mesmo porque vocês não têm que saber isso agora. Só vocês lembrarem que a obrigação é solidária, ok? Todos os 3 entes devem cumprir com ela, tá bom? E que existem percentuais mínimos estabelecidos. Hoje, a regulamentação da emenda constitucional número 29 é feita pela Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde e estabelece critérios de rateio dos recursos e transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle de despesas com saúde nas 3 esferas do governo, União, estados e municípios. Ok? Hoje, então, tem a Lei Complementar número 141, que vai regulamentar essa parte do financiamento da saúde. Não vou entrar nela, nossa matéria é constitucional, mas é importante vocês saberem que tem essa previsão, tá bom? O que é o exercício que eu vou colocar para vocês, galera? Olha só que interessante, esse exercício veio na minha prova de delegado de polícia, perguntou sobre a saúde, como que é feito o financiamento da saúde. Olha só que interessante.
pessoal lá não sabia quase nada, sabe por quê? Essa lei complementar, número 141, de janeiro de 2012, sabe? De 13 de janeiro. Sabe quando que foi a minha prova de delegado? Que eu passei, essa dissertativa? Dia 15 de janeiro. Então, a lei saiu dia 13 de janeiro, uma sexta-feira. No domingo eu estava fazendo prova perguntando sobre isso. Tá vendo? Olha como é que era complicado. E foi meu concurso que eu passei. Ah, você sabia da lei, né, Arlen? Sabia? Bom, fui escrevendo lá, obrigação solidária, princípio de dignidade da pessoa humana. A prova dissertativa é bom, é isso. Por isso que a gente está dando muita coisa para vocês escreverem, vocês treinarem essa parte, tá bom? Faz parte e da aprovação no concurso público. Imaginem vocês que foi a primeira questão. Essa foi a primeira questão da minha prova. Eu vou mandar aqui, o exercício que vão fazer é o que eu vi quando eu estava lá fazendo a prova, tá? Em 2012, perdão, janeiro de 2012, dia 15 de janeiro, no domingo. Eu vi essa questão e falei assim, deixa eu ir embora para casa, porque meu negócio não é ser delegado, não vou dar conta. Não sei nada de financiamento de saúde. Aí eu comecei a pensar, falei assim, não, engraçado. Tô aqui, tô na chuva para se molhar. Comecei a escrever, comecei a dissertar. Primeiro eu li a prova toda, as outras questões eu sabia, né? Essa questão eu ainda tirei um ponto. Eu vou procurar na minha prova quanto que eu tirei nessa questão, mas eu ainda tirei um pontinho bom. E sem saber do que se tratava. Qual que é a questão, gente? Considerando as últimas discussões e deliberações na Câmara dos Deputados em torno da regulamentação da Emenda Constitucional número 29 de 2000, discorra, com base nos artigos 198 da Constituição Federal, sobre a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao custeio e a prestação de serviço público na área da saúde. Para a segunda etapa, que é a prova dissertativa, que é KUS, você pode levar o seu vadimeco, pode levar a Constituição, você pode consultar a legislação. Foi isso que me salvou, né? Quando você lê o texto, você fica lembrando. Eu coloquei aqui, gente, isso aqui é uma resposta, eu quero que vocês deem a resposta como se vocês estivessem fazendo a prova, tá? Respostas pequenas, coloquei 3 exemplos de respostas, vocês podem dar uma lida, vocês podem se inspirar. Isso aqui eu tirei de um site que tem estudos para concursos públicos, e essas 3 respostas foram as respostas que mais me agradaram. Então, vocês podem fazer a resposta de vocês nesse termo, tá? Coisa pequena, não precisa de muita divagação, porque vocês têm outras coisas. Mas a minha ideia é que vocês pegam o tempo que vocês estivessem em aula, às 4 horas, vamos supor que vocês chegaram na aula às 7 horas. Eu quero que até às 10 horas, 10h30, né, 10h20, que é o horário da aula, vocês já tenham acabado de fazer esse exercício, né? Ou seja, essas 3 horas é para vocês lerem o material, assistir os vídeos e fazer o exercício. Se eu estiver falhando, me falem aí nos comentários, tá? Que a gente começa a passar menos conteúdo. Mas eu acho que está um tempo bom. Muito obrigado, até semana que vem. Até mais.